Olá, alunos, tudo bem? A nossa videoaula de hoje de Geografia vai falar sobre os processos migratórios no Brasil e no Paraná. Essa videoaula é um conteúdo à parte em relação ao nosso livro didático de Geografia, dado que o nosso material não traz especificamente essa discussão. Então, vamos iniciar os nossos estudos? Bom, para começar a nossa discussão, eu já vou iniciar falando sobre o caminho do Piabiru para entender todo esse processo de ocupação territorial do nosso estado. As terras que formam atualmente o estado do Paraná eram povoadas por nativos indígenas há mais de 7.000 anos. Eles também possuíam um sistema para abrir caminhos e atingir as diferentes regiões do estado. Esse sistema chamava Piabiru e cortava as terras no sentido leste-oeste, conforme vocês podem observar no mapa que eu trago para vocês. Anualmente, faziam as suas andanças no verão para mariscar no litoral paranaense. O que seria isso? Comer mariscos e outros frutos do mar. E voltavam aos planaltos no inverno para aproveitar os pinhões. Por esses caminhos e expedições, os espanhóis e portugueses conheceram o sertão. Só que aqui eu já vou chamar a atenção de vocês sobre o que seria o sertão, porque quando você se fala em sertão paranaense, dá uma ideia de um lugar vazio, desabitado. E não é bem assim. Nós temos todo um processo de criação do imaginário sobre o que seria esse sertão, que era um lugar desabitado que necessitava da presença humana para estar ocupando e colonizando. Então, eu gostaria de chamar essa atenção de vocês no conceito de sertão nesse primeiro momento. Também nós temos que entender que nesse processo, os guaranis, os caingangues, que ocupavam o litoral paranaense, as florestas subtropicais e as áreas próximas do rio Paraná, primeiro, os guaranis tiveram o primeiro contato. Ainda em relação à história da ocupação, nós temos que entender também que os espanhóis e portugueses foram os grandes navegadores europeus no século XV. Cristóvão Colombo, a serviço do rei da Espanha, no ano de 1492, chegou à América. Eu vou usar o termo chegou, não descobriu, porque eu parto do seguinte pressuposto. Como que existia a população nativa nesse território, então assim não foi descoberta, e sim uma conquista territorial, da mesma forma que ocorreu por Pedro Álvares Cabral. Um outro elemento também que nós temos que entender, por mais que podemos problematizar essa questão de descoberta e de conquista, que foi um acontecimento histórico muito importante. Os portugueses também haviam encontrado terras no além-mar, a despeito das populações indígenas que habitavam o continente americano. Portugueses e espanhóis disputavam entre si quem ficaria com as terras encontradas. Por isso que assinaram no ano de 1494 o Tratado de Tordesilhas, que eu represento aqui nessa imagem, que definia as terras que pertenceria a cada um. Por esse tratado, o Novo Mundo ficou dividido em duas grandes áreas, a dos espanhóis e as dos portugueses. Para estes, ficaram as terras descobertas ou a descobrir, situadas a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Aos espanhóis pertenciam as terras que ficariam além dessa linha imaginária. É importante lembrar também, professores, que o território que atualmente conhecemos como Paraná fazia parte das terras ainda não descobertas. Com base no Tratado de Tordesilhas, ao chegar à América em 1500,
o português Pedro Álvares Cabral tomou posse do Brasil em nome do rei de Portugal. No mapa em questão que eu trago aqui, nós podemos observar essa linha e verificar as áreas de terra que, pelo Tratado de Tordesilhas, os portugueses e os espanhóis consideravam como deles. Podemos observar também essa linha e verificar as áreas de terra que, pelo Tratado de Tordesilhas, eram dos portugueses e as que eram dos espanhóis. Logo, uma boa parte do território que compõe a região oeste do Paraná ou o estado do Paraná atual era pertencente aos espanhóis. Em relação aos espanhóis no Paraná, nós temos que compreender que, vindo da Europa, os espanhóis chegaram ao extremo oeste do nosso estado pelo Rio Paraná, via fluvial, que facilitou a penetração natural para o interior do continente americano. Os espanhóis fundaram, em 1554, às margens do Rio Paraná, o povoado de Ontiveros, que é a primeira povoação espanhola nas terras paranaenses. Então, assim, esse povoado durou pouco por causa das dificuldades naturais do local, e esse foi o primeiro povoado, então, do nosso estado do Paraná, e é o povoado de Ontiveros, ou seja, ele é de origem espanhola. Também os espanhóis decidiram criar outra cidade nas proximidades das Sete Quedas, que existiam no mesmo rio ali, Paraná, a antiga Sete Quedas, para quem recorda dela, surgindo em 1556 a Cidade Real del Guairá, que é a atual cidade de Guaíra. Também fundaram a Vila Rica del Espírito Santo em 1576, no atual município, que é o atual município de Fênix. Esses foram os primeiros núcleos estáveis de povoamento no Paraná, e são núcleos de povoamento de origem espanhola. Para a exploração das riquezas, os espanhóis adotaram o sistema de encomendas, reduzindo os indígenas à servidão, isto é, ao trabalho escravo. Como os espanhóis vieram os padres jesuítas, eles fundaram várias reduções entre os anos de 1600 a 1640. Nessas reduções, os jesuítas agruparam aproximadamente 7.000 indígenas. Os jesuítas tinham como objetivo catequizar os indígenas, ensinando-lhes ofício, arte, leitura e escrita. Como atividade econômica, organizaram a agricultura e a pecuária. Podemos observar no mapa as reduções implantadas no período de 1600 a 1640, pessoal. Então, aqui, nesse mapa que eu trago para vocês, nós podemos ver onde se traz ali as convenções, que são as legendas, as comunidades espanholas presentes no estado do Paraná e as reduções jesuíticas. Então, assim, o Paraná, inicialmente, ele é um estado de origem espanhola. Bom, pensar então o Paraná ocupado pelos portugueses, e eu quero que vocês observem nesse mapa de 1493, os espanhóis e portugueses estabeleceram pelo Tratado de Tordesilhas as terras que caberiam a cada um. Então aqui eu tenho a representação do que pertencia à América Espanhola e aqui o que representaria no nosso atual estado a Portugal. Em 1500, Pedro Álvares Cabral tomou posse das terras que seriam chamadas de Brasil em nome do rei de Portugal. Durante o período de reconhecimento das novas regiões, portugueses e espanhóis disputaram tanto as terras
quanto a mão de obra indígena para a exploração das riquezas aqui existentes. Os portugueses chegaram às terras que formam o atual estado do Paraná pelo leste por volta de 1648 e criaram a vila de Paranaguá. Por várias regiões, assim como os espanhóis, os portugueses encontraram a presença dos povos indígenas. Esses indígenas formavam povos que viviam na mata, nas praias, nos campos e nos vales do nosso próprio estado. Eles tinham a sua organização pessoal, sua língua e seu jeito de viver. Os padres jesuítas que vieram com os portugueses foram responsabilizados também, da mesma forma que os padres jesuítas espanhóis, pelo processo de catequização dos povos indígenas. Nas aldeias, os jesuítas ergueram as chamadas casas de meninos, espaço onde crianças e jovens indígenas aprendiam português e, em alguns casos, também até mesmo o espanhol. Trago esse mapa que representa Guairá, que é o território ocupado pelos espanhóis, e nós podemos ter uma dimensão da presença espanhola no território paranaense. Então, assim, por bom período de tempo, nós temos a segunda etapa de ocupação, que é pelas reduções jesuíticas. Então, assim, a presença espanhola era muito grande aqui no nosso estado. Para entender esse mapa, eu quero que vocês compreendam que o método empregado para a catequização dos indígenas consistia na peregrinação dos padres pelas aldeias. Então é por isso que nós conseguimos ver essa dimensão territorial da presença dos espanhóis aqui no Paraná. Guairá foi a primeira região a experimentar esse novo método de catequização jesuíticas, que eram as reduções, que também é chamadas de missões. As reduções consistiam no aldeamento dos índios. Os jesuítas estabeleciam residência no local, o que facilitava o seu trabalho missionário. Então, por isso que nós conseguimos acompanhar aqui no mapa alguns povoados espanhóis e também as reduções jesuíticas presentes no nosso território. Esse é o Paraná espanhol, que é um erro historiográfico que geralmente se fala a região oeste do Paraná, fala sobre o processo da ocupação do Paraná a partir de 1930, que é a marcha para o oeste. Em relação à formação histórica do oeste do Paraná, nós temos que compreender que o oeste paranaense é o território entre os rios Guarani, Iguaçu, Paraná e Piquiri, que durante a época imperial, esta região ficou praticamente esquecida e sem interesse pelo Império. Ou seja, vocês já viram no mapa anterior o motivo. O motivo se dá em função da presença espanhola. Então, nenhuma estrada ou picada foi aberta durante o período imperial até as margens do Rio Paraná, promovidos pelo Estado brasileiro. Então, isso eu quero frisar. Então, havia um abandono. O Estado brasileiro ele vai ter essa intenção de conquistar e ter a posse e a presença do mesmo a partir da política da Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas. Por volta de 1881, os argentinos começaram a explorar a erva mate na região de Misiones. Não demorou para que os portenhos chegassem ao oeste paranaense, atraídos tanto pela erva mate como também pela madeira aqui das nossas florestas. Essa erva saía do Paraná em forma de contrabando. Não havia nenhuma infraestrutura da região capaz de cobrar os impostos de exportação desses argentinos.
o território foi anexado ao Brasil após vários tratados com a Espanha, passando a pertencer à província de São Paulo. E em 1853, quando o Paraná conseguiu a sua emancipação política, e começou a acomodar os imigrantes europeus, sobretudo eslavos, poloneses, ucranianos, italianos e alemães, que vai ter essa preocupação de tomar posse da fronteira oeste, como também para uma criação de um mercado de terras. Bom, geralmente, quando se fala da formação do estado do Paraná ou da história da ocupação, na historiografia há um erro que parte sempre do litoral para o oeste. Conforme vocês viram anteriormente, o oeste já era ocupado, tinha presença tanto indígena como a presença espanhola. Mas, para compreender um pouquinho sobre esse território, eu trago aqui o mapa para vocês da capitania de São Paulo em 1800, que posteriormente, quando o Paraná se torna província desmembrado de São Paulo em 1853, nós temos uma outra configuração e vai iniciar um novo processo de ocupação desse território. Primeiro que nós temos que entender que o Paraná, além da presença indígena, afrodescendente, que teve também, porque ocorreu a presença da escravidão aqui dos portugueses, dos espanhóis, o Paraná é um mosaico étnico pelas próprias políticas de imigração que aqui existiram. A maioria dos imigrantes que chegaram até aqui é na intenção de dar o impulso à economia. E esses imigrantes, eles se dedicaram às atividades agrícolas, organizando pequenas comunidades, colônias étnicas, muitas das quais deram origem a algumas cidades paranaenses. Desde o início do século XIX, o Paraná recebeu imigrantes europeus. E aqui eu chamo a atenção também porque a escolha do imigrante europeu. As características da região sul são semelhantes da Europa. Também no Brasil se desenvolve uma política chamada política do branqueamento. Tinha-se um medo muito grande do império do Brasil se tornar uma nova África, ou seja, de cada 10 pessoas que habitavam o Brasil, 7 eram negras e 3. Aqui também eu trago um mapa de 1881, da província do Paraná. Eu destaquei em vermelho, e esse é o mapa que compõe a minha tese de doutorado, aonde que a fronteira oeste ela era tida como sertão, de vazio. Então, assim, nós temos o centro civilizado Curitiba, Guarapuava, e o oeste era considerado um sertão, um lugar vazio que precisava ser ocupado, colonizado, integrado ao restante do Paraná. E esse processo de integração é possível ver nesse mapa do ano de 1896, que já trazia no próprio mapa de terras devolutas, sertão desconhecido, então assim tinha toda uma marcação do território que precisava ser ocupado. Então assim, aonde eu destaco de vermelho nesse mapa seria o tal do sertão, aonde que havia esse vazio demográfico. O mais interessante que mesmo colocando como sertão desconhecido, em alguns mapas desse período aparece a indicação da presença dos povos indígenas. Temos um outro mapa também do ano de 1908, que na verdade é uma planta da aviação do estado do Paraná. Então, assim, é bem interessante de ver as principais vias eram por onde
passaram os tropeiros, ou seja, o caminho de Viamão, e na região oeste do Paraná, a fronteira oeste, ainda era tímido esse contato, ou seja, não era tão grande conforme nós podemos observar. Eu vou destacar aqui no nosso mapa, ou seja, nós temos essa região com um controle total de caminhos, ou seja, de contato. Eu vou ampliar um pouquinho mais o mapa, e nós podemos ver que nesse mapa ainda de 1908, e aqui eu tive que, em função da qualidade dessa fonte, eu tive que destacar, mas ainda eram poucos caminhos que levavam de Guarapuava até Foz do Iguaçu, ou seja, na colônia militar de Foz. Já no mapa do estado do Paraná de 1911, nós vemos hoje a Chapecó, Palmas, Crevelândia, Campo Herê, Barracão, Mangueirinha, Guarapuava, Xangu, Catanduvas e Iguaçu. Começa a ter mais caminhos para chegar nessa região de fronteira. E é interessante que nesse período tem vários indivíduos que pela historiografia são relatados como viajantes que vêm aqui conhecer o território para levar para o centro civilizado informações do que poderia ser explorado. Temos também o mapa do estado do Paraná de 1919. Esse mapa é interessante e esses mapas que eu estou apresentando, eles estão disponíveis no Instituto de Geociência do estado do Paraná. Depois eu vou estar disponibilizando o link no material da formação que vocês podem acessar essa série de mapas históricos. Ele traz a ocupação econômica, ou seja, a erva mate e a madeira. Então está destacado a presença das obragens aqui no nosso estado. Nós temos já um mapa de 1921 que ele mostra um caminho em direção à Guaíra atual, ou seja, às Sete Quedas, conforme traz nesse salto das Sete Quedas. Então, assim, começa a ter as vias de comunicação no território. No mapa de 1924, aponta novas estradas também, e é interessante que percebe-se que são as estradas pavimentadas, aonde que eu trago destacado em vermelho, que até então nós vamos ter picadas que levam às obragens, aqui já são algumas estradas pavimentadas. Nós temos também nesse processo de ocupação, quando o Oeste deixou de fazer parte do território paranaense, ou seja, o antigo território federal do Iguaçu. Então veja a importância desse território. Já teve uma tentativa de emancipação. Mas, antes de entender essa questão do próprio território federal do Iguaçu, eu tenho um mapa aqui do estado do Paraná em 1940. E pela questão das fronteiras internas, que eu denomino a formação dos municípios, nós podemos ver aonde há uma grande concentração populacional, ou seja, a forma de desmembramento em forma de municípios se dá as características de povoamento, e aqui na fronteira oeste ainda não. Nós temos o município de Guarapuava, que tem essa extensão territorial em 1940 até as barrancas do Rio Paraná, Foz do Iguaçu, que depois nós vamos ter várias emancipações, Toledo, Cascavel, entre outros municípios. Mas compreender a ocupação e a colonização nesse processo histórico, principalmente do oeste do Paraná, nós temos que entender o processo da migração,
que na década de 1920 houve uma entrada significativa de imigrantes alemães e italianos que se dirigiam principalmente para cá, no oeste do Paraná, e estabeleciam pequenas propriedades familiares rurais, modelo de ocupação semelhante à realizada já em Santa Catarina e no próprio Rio Grande do Sul. Na década de 1930, com o movimento da Marcha para o Oeste, o governo incentivou a migração para a ocupação das terras fronteiriças e do interior do país. E isso é bem interessante quando eu mostro toda aquela projeção cartográfica anterior. Você vê que até 1930 não tinha tanto interesse, não tinha tantos municípios constituídos nesse período. Então, a Marcha para o Oeste vai efetivar esse processo de ocupação e colonização. Não quer dizer que era vazio o território, mas essa política vai promover literalmente a integração do território. Temos que entender também, professores, que as correntes migratórias para o oeste tornaram-se instrumentos políticos importantes tanto para fortalecer como para proteger as fronteiras nacionais. E aqui nesse mapa eu demonstro para vocês duas correntes, duas frentes de migração, que nós temos a frente nortista e a frente sulista, que ocuparam e colonizaram a região oeste do Paraná. Em relação à Marcha para o Oeste, eu acho interessante a capa do livro do Lucas Clever. Até as duas primeiras décadas do século XX, algumas regiões do Paraná ainda não haviam se integrado aos centros de decisão política e principalmente econômica do Estado. Isso é nítido até pela cartografia. Após o ano de 1930, com a política de nacionalização promovida pelo então presidente Getúlio Vargas, que o Estado vai ficar preocupado com essa ocupação e colonização da fronteira oeste do Brasil como um todo. Não pense também que a Marcha para o Oeste era voltado somente para o oeste do Paraná. Isso é uma política nacional, ou melhor, uma política nacionalista de integração do território. No caso do Paraná, a Marcha para o Oeste ela foi responsável pela retirada da presença de estrangeiros, então argentinos e paraguaios, que controlavam as terras da nossa região. Bom, aqui eu trago também um outro mapa sobre as frentes históricos culturais de ocupação do Paraná. A história do Paraná compreende a formação de 3 comunidades regionais. A do Paraná tradicional, que se esboçou ainda no século XVII, com a procura do ouro, estruturou-se no século XVIII sobre o latifúndio campeiro dos Campos Gerais, com base na criação e no comércio do gado, e mais tarde, no século XIX, nas atividades extrativistas e no comércio exportador da erva mate e da madeira. As do Paraná moderno, já no século XX, sendo a do norte, com a agricultura tropical do café, e que, pelas origens e interesses históricos, ficou, a princípio, mais diretamente ligadas a São Paulo e ao sudoeste e oeste, dos criadores de suínos e plantadores de cereais, que pelas origens e interesses ficou, a princípio, ligada com o Rio Grande do Sul nesse período. Segundo Rui Wachowski, que reforçou a noção da identidade paranaense, fragmentada em decorrência
do processo de colonização do Estado e concedeu 3 conceitos sobre o Paraná, ou seja, a existência de 3 Paranás. O Paraná tradicional, a frente nortista e a frente sulista. Em consequência também, segundo o próprio Rui Wachowski, das fases históricas que condicionaram a colonização do território paranaense. E a primeira fase corresponde ao Paraná tradicional, conforme vocês podem acompanhar no mapa. Esse Paraná iniciou no século XVII, com a descoberta dos primeiros ouros encontrados pelos portugueses. A segunda área cultural do estado corresponde à do norte, conforme vocês podem observar no mapa. E a terceira área histórico-cultural originou-se após meados da década de 1950 e está diretamente ligado ao deslocamento populacional do que nós chamamos de frente sulista, que ocupando a maior parte do sudoeste e parte do oeste paranaense. Um outro ponto, quando nós falamos desse processo de ocupação, nós temos que entender que a maioria das obras e relatos, elas reforçam a versão do colonizador. Então, na história oficial do oeste do Paraná, não aparece alguns sujeitos como os índios, nortistas, paraguaios, argentinos, entre outros. Então, enquanto trabalhamos esse conteúdo, é necessário sempre lembrar desses indivíduos que fizeram parte do processo, só que foram ocultados pela história. Bom, eu trago também um outro ponto aqui, a formação das cidades e as transformações do meio natural. Ainda em relação à história da ocupação das terras e a formação do estado do Paraná, ocorreu grandes transformações no meio natural. Com o processo de ocupação e colonização, o Paraná apresentou grandes transformações na distribuição populacional e na configuração da malha urbana. O crescimento da população urbana foi desencadeada pela modernização das atividades agrícolas e também pela industrialização. Muitas pessoas da zona rural foram atraídas para os centros urbanos em busca de empregos e melhores condições de vida. O que nós podemos observar nos mapas a seguir? Eu tenho aqui um mapa de 1930, mas antes de fazer a problematização sobre esse mapa do Instituto Ambiental do Paraná, aonde que ele traz os 36% de área desflorestada e 64% de floresta, nós temos que entender que no início do regime republicano já era o café o principal elemento da economia brasileira. O Paraná, na ocasião, ainda não aparecia como produtor. Longe estava ainda a se tornar o maior produtor brasileiro. A base da economia paranaense continuava sendo a produção da erva mate, apesar das crises sucessivas que enfrentava no seu estável mercado. No ano de 1902, de acordo com o próprio Rui Wachowski traz no seu livro de História do Paraná, o mate representava ainda 31% do orçamento do Estado. A indústria de manufaturas dava os seus primeiros passos, as maiores fábricas do Estado eram as de fósforo, é bem interessante esse elemento, de excelente qualidade,
também de sabão, vela e massas alimentícias e cerâmicas nos arredores da capital do Paraná. Então, nesse mapa, nós podemos, pela própria exploração territorial de ocupação, essa dinâmica do processo de ocupação. Eu tenho aqui também um mapa de 1950 também do Instituto Ambiental do Paraná, que tem as mesmas características do mapa anterior, e aqui nós podemos ver um processo de ocupação territorial bem já avançado, e nós temos alguns fragmentos de ocupação, e principalmente da retirada da floresta natural paranaense, mas eu chamo a atenção para o ciclo do pinho. O pinheiro, que é nativo do sul do Brasil, que cresce junto com outras árvores, como cedros, erva mate, canela, entre outras. A sua madeira, que geralmente é branca, leve e de fácil aplicação, como tábuas, caixas, laminados, compressados, celulose para papel, pasta mecânica, palito, fósforos, objetos de decoração. Apesar dessas qualidades, foi pouco explorado como mercadoria para exportação até o século XX, era utilizado somente na própria região de seu habitat para construções de casas. A sua exploração econômica não se realizava devido à concorrência com a madeira importada. Esse é um elemento bem interessante. Se preferia a madeira importada do pinho de riga do que a própria madeira nacional, que por sinal, nacional que eu digo paranaense, que tinha uma qualidade bem superior do que era importada. O grande estímulo para a exportação do pinheiro paranaense surgiu com a Primeira Guerra Mundial, impossibilitada a importação dos similares estrangeiro para o Brasil por causa do conflito bélico. Houve intensa procura do pinho. Não só foi abastecido o mercado interno, como também conquistou o mercado de Buenos Aires na Argentina, que rapidamente deu preferência à madeira do Paraná devido às suas qualidades serem superiores. Multiplicaram-se então as serrarias, de preferência das longas estradas de ferro recém-abertas, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. A exportação do pinho, nova atividade econômica paranaense, rapidamente ultrapassou a importância da erva mate como fonte principal de arrecadação do Estado. Nós temos aqui também um mapa de 1965 que já mostra essa conquista, ou seja, essa ocupação do território oeste do Paraná, principalmente com o desenvolvimento do transporte feito por caminhões, sobretudo após 1930, libertou-se a indústria madeireira das dependências exclusivas da estrada de ferro, penetrando dessa forma cada vez mais no interior do Paraná. A indústria do pinho atraiu boa parte da mão de obra excedente do mate, que estava em crise. As serrarias, sempre à procura de pastos pinheirais, acentuaram a sua penetração para a região oeste e sudoeste, que eram as detentoras de uma vasta floresta de pinheiros nativo. Sendo a serraria uma atividade nômade, segundo o próprio Rui Wachowski, não se integrava na região em que se estabelecia. Esse é um ponto bem interessante. Esgotada a floresta, a serraria era transferida para um outro lugar, em busca sempre desse material. Então, assim, eles não ficavam ali. Acabou essa riqueza natural,
eles iam para um outro espaço para desfrutar da madeira. Um outro ponto também que o próprio Rui Wachowski traz que na maioria dessas serrarias, que ele, no livro História do Paraná ele denomina de Boca do Sertão, que ficava 20 a 50 quilômetros distante do centro populacional regularmente desenvolvido. Os salários, a segurança do trabalho, as horas extras estavam longe da fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, nesse processo também ocorreu a exploração desumana da mão de obra conforme as obragens. A serraria deixa por onde passa uma região devastada, sem ter contribuído para a fixação duradoura da população. Na verdade, foi quase igual ao mesmo sistema das próprias obragens. E eu tenho aqui um mapa que já é numa configuração atual desse processo da retirada da floresta natural do Paraná, do ano de 1990. Trago como um elemento bem interessante que o próprio Rui Wachowski aponta no seu livro de História do Paraná, que em 1920 o Paraná teria reservas florestais de pinheiros para 370 anos. E isso foi puro engano. Dos 200 mil quilômetros da superfície do estado, 76 mil estava cobertos por matas de pinheiro. Em 1960, esta área estava restrita a apenas 23 mil quilômetros quadrados. Baseando nesses dados, chega a triste conclusão de que o ciclo do pinho do Paraná está praticamente encerrado, porque o pinheiro, levando cerca de 60 anos para se tornar adulto, em consequência de estar apto para o corte, torna impossível um reflorestamento intensivo e eficiente a curto prazo do nosso estado. O próprio Rui Wachowski, ele aponta que a falta da mentalidade da população provocou em poucos anos o esgotamento dessas reservas. E isso nós podemos constatar com esse mapa do Instituto Ambiental de 1990.